Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos, todos. Sexta-feira, terminamos dessa semana, finalizando aí nessa noite, fazendo uma abertura, panorama geral aí da carta de Tiago. Encerramos ontem o estudo, a epístola, ou a carta aos Hebreus, 13 capítulos. E podemos aprender bastante, bastante mesmo. E na nossa jornada bíblica, que estamos aí caminhando aí desde o dia 23, começando com carta de Paulo aos Gálatas. Então, já fizemos o estudo de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Então temos aí uma longa caminhada, vários estudos, cada dia um capítulo, e esses estudos estão todos registrados aí, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, certo? Você pode entrar na nossa página do YouTube e você vai ver lá os estudos. Os estudos lá estão mais condensados, pelo menos a grande maioria. Capítulo 1 e 2, capítulo 2 e 3, estão mais condensados, mais fáceis. Tá certo? Se você perdeu, não chegou depois aí nos nossos estudos, não pegou a parte inicial, você pode ir lá e rever e fazer os estudos dessas cartas também muito importantes da Palavra de Deus. Ok, queridos? Hoje é aniversário da Clarinha, Clarinha da Jorgileia. E nós louvamos a Deus por isso, A Clarinha está aniversariando, mais um ano de vida dessa adolescente, E nós louvamos ao Senhor pela sua vida, Clara Sobral. E nós vamos estar orando por ela nesse momento e continuar orando pelos pedidos de oração, pela sobrinha da Noemi. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Está aqui em algum lugar. Pela sobrinha da Noemi, nós também tivemos orando. Acho que está aqui desse lado. Aqui. Pelo pedido da Daiane, pelo Moisés, pelo João Gabriel, que é o pedido da Josi, E continuar orando pela irmã Eliane, esposa do pastor Flávio Prado. Tem se recuperado de maneira gradativa, Mas vamos continuar orando, colocando as suas vidas diante do Senhor, Diante da graça do nosso Deus. Ok, irmãos? Então vamos fazer essa oração nesse momento. Vamos pedir ao Deus, ao Senhor, a direção das nossas vidas, esse momento que teremos de estudo da palavra do nosso Deus. Então feche seus olhos comigo e oremos ao Senhor. Obrigado, Deus bendito, por mais um dia que o Senhor nos concede de graça, de misericórdia, um dia de bênçãos, ó Deus, na Tua presença, aonde o Senhor tem suprido, ó Deus bendito, todas as nossas necessidades. Graças te damos por isso, Senhor. Graças te damos pelo Teu grande amor. Graças te damos, ó Deus, porque Tu és aquele que tem nos sustentado na Tua mão direita e tem nos livrado de todo o mal. Deus eterno, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar diante de Ti a vida do Moisés, pelo seu estado de saúde, que o Senhor venha trazer paz ao seu coração. Assim como também pedimos pela prima da nossa irmã Noemi, Senhor, que também está com a Covid-19, que o Senhor possa abençoá-la. Abençoa a vida da Eliane, ó Deus, ainda naquele hospital. Que o Senhor possa, ó Deus, dia após dia, trazer melhoras sobre a sua vida. Ó Deus bendito, também te rogamos, nesse momento, pelo João Gabriel, por essa criança que também está com a Covid-19. Senhor, abençoa, Senhor, essa criança. Dê a ela a restauração que procede do Senhor. Ó Deus bendito, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Guarda-nos, livra-nos de todo mal.
Colocamos diante de Ti também, Deus eterno, a vida da Clara, Senhor, que está comemorando mais um aniversário, mais um ano de vida. Essa adolescente, Senhor, muito obrigado a Deus. Sustenta nas Tuas mãos, livra de todo mal. Conceda a ela o crescimento sadio na Tua presença. Abençoe juntamente com ela toda a sua casa, a sua família, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, Deus bendito. Rogamos que o Senhor esteja conosco, orientando os nossos passos e nos abençoando, ó Deus, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos recebendo a notícia aqui, ó, Jorge me passou, que hoje a Kelly e o Fábio estão completando 22 anos de casamento. Né? Então nós vamos estar orando aí no final pela Kelly, né? Nossa irmã Kelly, pelo Fábio, seu esposo, tá certo, Kelly? Parabéns desde já, que Deus esteja multiplicando, né, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, tá certo, minha irmã? E mais tarde, no final, a gente vamos estar orando, né, pela sua vida, ok? Queridos irmãos, você pode abrir sua Bíblia lá em Tiago. Embora nós não vamos estudar o primeiro capítulo hoje, conforme eu falei, hoje nós vamos fazer o panorama geral, vamos adentrar um pouco mais de quem foi Tiago, ok? E falarmos um pouco sobre essa carta. E na segunda-feira nós vamos iniciar o capítulo 1, como são 5 capítulos, nós vamos de segunda a sexta. E aí, nessa semana nós finalizamos, fazemos todo o estudo de Tiago. Tá certo? Fica compreendido na semana que vem. Bem, mas já abrindo lá em Tiago, né? Você já está com a sua Bíblia lá aberta em Tiago. Logo no primeiro verso vai dizer assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então a primeira coisa que nós queremos frisar aqui, né, entender um pouco, é saber desse autor, né, de quem foi esse Tiago. A Bíblia, ela tem citações de alguns Tiagos, certo? De alguns Tiagos, ou seja, nós temos algumas referências, né? Alguns Tiagos que temos na Bíblia, né? E quem são esses, né? Quem são esses Tiagos que nós vemos, né, na referência bíblica, certo? Na referência bíblica. Nós temos referência ao Tiago maior, Tiago menor e Tiago o justo, ok? Bem, o Tiago pelo qual nós estamos falando, que aqui é o escritor dessa epístola, não é os apóstolos, não é Tiago daqueles 12 discípulos de Jesus, ok? Dentro daqueles 12 discípulos nós tínhamos ali dois Tiagos, Tiago filho de Alfeu e Tiago maior. Dentre desses dois, né, nós não temos referência a esse Tiago é outro. Nós vamos ver quem é ele. Esse Tiago, que é o autor dessa carta, que nós vamos ler, estudar essa semana próxima, é o que nós chamamos de Tiago, irmão de Jesus, também chamado Tiago o Justo, ok? E aí, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, vai lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 55 até o versículo dos 53 ao 55. Ok? Mateus. Então, vamos ver aqui. Mateus 13, 53 diz assim: Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava a sua terra, Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam:
de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Então eles identificavam Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão conosco? Verso de 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então aqui nós temos a referência dos evangelhos dos demais irmãos de Jesus. Então Jesus nasceu e José e Maria continuaram casados e tiveram filhos e filhas. Então nós vimos pelo menos mais 4 filhos, né? Tiago, José, Simão e Judas, e irmãs, né? Todas as suas irmãs. Então nós podemos julgar aqui, deve ter 4, 5 outras irmãs aí. Lembrando que as famílias, irmãos, naquele tempo eram famílias de 12, de 15 pessoas, né? Filhos à vontade. Então, toda essa geração, todos os irmãos de Jesus estavam ali. E há uma referência exatamente a Tiago, logo como sendo o primeiro. Normalmente, quando a citação vem o primeiro, normalmente se coloca em ordem cronológica, ou seja, os mais velhos, né? Então, tem-se, né, os estudiosos que Tiago fosse o irmão mais velho, claro, depois de Jesus, né? Tiago, José, Simão e Judas, ok? Tiago, mais velho, depois de Cristo. Então, Tiago, né, aqui a referência, esse autor, nós estamos falando exatamente do irmão de Jesus, irmão de sangue, que seria o irmão também, filho de Maria também, né? Os demais Tiagos, né, o apóstolo Tiago, por exemplo, ele morreu no ano 44 depois de Cristo. Ele morreu logo cedo, ele foi um dos primeiros a morrer, né, um dos primeiros mártires que foi morto, né? Outros 2 nomes de Tiago, né, também tiveram influência na igreja, né, mas não se refere a esse Tiago, né? Tiago, então, era um irmão mais velho depois, né, de Jesus Cristo. E Tiago, ele vem a ser chamado de coluna da igreja, né? Lá em Atos capítulo 15, vamos lá em Atos 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, irmãos, é estudo bíblico, hein? Nós vamos ver a respeito da controvérsia, né, sobre a circuncisão, e aí ali é a referência ao primeiro concílio de Jerusalém, né, de Jerusalém. Então, versículo 6 diz assim, olha, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, né? Que questão é essa? É que os cristãos judeus, estavam obrigando os cristãos não judeus a praticar o judaísmo, né? E aí, Pedro falou, todo mundo falou, e então no versículo 12 vem o parecer de Tiago, né? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam todos os sinais e prodígios de Deus fizeram por meio deles. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, e o constituiu dentre o povo seu nome. Confere isso às palavras do profeta. E aí ele cita, né? E depois ele diz, porque julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, né? E ali então ele conclui, né, a sua palavra e todos concordam, né, com o parecer que Tiago deu. Então Tiago, ele era reputado, ele era colocado como uma coluna, como uma pessoa importantíssima da igreja em Jerusalém. Embora tivessem os outros apóstolos, né, mas Tiago assumiu esse lugar, certo, por ser irmão de Jesus, né?
ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus Cristo, né? Embora fosse irmão de sangue. Né? Em 1 Coríntios 15, versículo 7, Paulo diz isso, né? Ele foi um dos poucos a quem Jesus apareceu após a ressurreição. Né? Então eu quero ler esses versos para os irmãos, exatamente para nós testificarmos de que Tiago nós estamos falando. Né? Estamos falando a respeito de Tiago, irmão de Jesus. Então 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, né? Paulo diz assim, ó, escrevendo a carta aos Coríntios, né? Ele diz a respeito daqueles que viram, né? Olha, versículo 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e aos demais 12, e aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois, versículo 7, foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Né? Então, Paulo faz essa referência a Tiago, irmão de Jesus, que viu Jesus Cristo. Né? Paulo também, em Gálatas 2,9, vai dizer que Tiago era, né, a coluna da igreja. Olha, Gálatas 2, verso 9. Ele diz assim, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, que estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, para os irmãos cristãos judeus, né? Judeus cristãos. Então Paulo vai se referir a Tiago várias vezes como um grande líder, como aquele que era um líder da igreja em Jerusalém, como aquele que era coluna da igreja. Então Tiago, irmão de Jesus, assume esse lugar, né? Muito bem colocado. E dizendo isso, né? Na primeira vez que Paulo vai a Jerusalém, após se converter, ele teve um encontro com Tiago. Em Gálatas 1,19 ele diz isso. Né? Aqui, ó, Gálatas 1,19 ele fala sobre isso. Olha. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Olha a referência que Paulo faz. Senão Tiago, o irmão do Senhor. Tá certo? Então, Tiago, mais uma vez, é referenciado como irmão de Jesus Cristo. Paulo também fez o mesmo na sua última visita, né, lá em Atos 21, versículo 18. Hoje nós estamos passeando aí pela Bíblia, irmãos. Né, tudo para falarmos sobre Tiago. Né? Então, Atos capítulo 21, versículo 18. Diz assim, olha. Paulo chega a Jerusalém, olha. Verso 17 e 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Né? Então, Tiago como líder da igreja em Jerusalém. Quando Pedro foi solto, mandou os amigos avisarem também a Tiago. Né? Avisem a Tiago, capítulo 12, Atos 12, verso 17. Atos 12, verso 17. Assim, ó. Eles, porém, fazendo o sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Queridos, então, nós vemos essa referência, né, de Tiago, o escritor, né, dessa epístola, como sendo o irmão de Jesus, né, filho de Maria, né, filho de Maria. E aí lá em Judas, porque Judas é outro irmão de Jesus, né, quando nós chegarmos lá eu vou te explicar, mas Judas aqui não é Judas Iscariote, muitas pessoas confundem,
Não é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele se suicidou. Aqui, Judas é exatamente o outro irmão de Jesus, né? São 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, né? Judas aqui, ó, no primeiro versículo, ele diz assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados de Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, né? Então, Judas aqui, irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo. Bem, esse Tiago, irmãos, ele foi martirizado, ele foi morto no ano 62 depois de Cristo. Mas a sua carta, essa epístola que nós leremos a partir, que nós estamos, né, já estudando e faremos o estudo completo a partir de segunda-feira, essa epístola ela foi escrita por volta, né, um pouco antes do ano 50 depois de Cristo. Então, bem próximo. Tem-se os relatos que essa carta foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Ela é o primeiro escrito, ou seja, a carta de Tiago foi o primeiro documento, primeira epístola escrita, né, o primeiro escrito registrado do Novo Testamento. Depois vieram as cartas paulinas, depois vieram os evangelhos e assim por diante, montou-se, né, todo o compêndio do Novo Testamento, os 27 livros. Mas Tiago foi a primeira carta. Então, traz uma significação muito importante. E por que foi a primeira? Foi a primeira porque Tiago, sendo líder da igreja em Jerusalém, que é a sede, né, a primeira igreja evangélica, né, a primeira igreja cristã em Jerusalém, e Tiago, sendo líder da igreja, ele escreve. Escreve a quem? Aos destinados dessa carta são os judeus. Por isso ele fala, ó, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, os judeus cristãos que estão distribuídos, que estão espalhados na dispersão, né? Estão espalhados aí por todas as partes. Mas é uma carta direcionada aos judeus cristãos, não aos gentios, mas aos judeus cristãos. Então ele tem essa destinação, né? E do que trata essa carta, né? A carta de Tiago traz uma referência ao que nós chamamos da fé e obras. É uma carta, muitas vezes, mal interpretada. Por exemplo, o próprio Martinho Lutero, reformador, ele não compreendeu muito essa carta. Ele não gostava da carta de Tiago. Por que não? Porque Tiago fala a respeito de obras, da importância das obras. E Martinho Lutero, que vinha trazendo tudo aquilo, né, do catolicismo, né, as indulgências e tudo mais, quando ele se depara com essa carta, ele meio que pareceu soar a ele que era uma mensagem diferente, mas não é. A mensagem descrita aqui por Tiago é uma mensagem de fé. Mas o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai dizer esse contraste entre fé e obras. Será que existe contraste? E ele vai mostrar que não existe contraste. Não é só fé ou só obra. Não. Ele vai nos mostrar que a fé sem obras é uma fé morta. Por quê? Porque a fé, irmãos, ela é a raiz, ela é a base de tudo. Mas as obras são os frutos dessa fé. Então o que ele diz? Ele diz, não adianta você dizer que tem uma fé extraordinária se essa fé não redunda em obras. Ou seja, você tem uma fé, mas essa fé não produz nada. É uma fé infrutífera. E aí Tiago diz, olha, isso não serve de nada. Então nós temos que ter a nossa fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que nos leva à salvação em Cristo. Ok? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ok? Então nós somos salvos pela graça, não por obras, pela graça. Mas uma vez salvos,
nós somos chamados para as boas obras. Então, irmãos, a fé, ela se coloca como a raiz e as obras são os frutos. Por isso que Tiago vai falar. Tiago vai dizer, olha, não existe contraste, não existe competição entre obra e fé. Não, ele diz, olha, a fé, que é o elemento para a nossa salvação, ela se completa nas obras que nós vamos realizar. Por isso Deus nos chamou, irmãos, não para ficar sentados no banco da igreja esperando Jesus Cristo voltar. Ah, eu já sou crente, eu já tenho fé em Cristo, então vou ficar sentado aqui no banco da minha igreja esperando Jesus voltar ou eu morrer para eu ir para o céu. E aí a pergunta é, onde estão as obras? O que você vai apresentar diante de Deus? Não para a tua salvação, mas em obediência à palavra de Deus, o que você vai ofertar a Ele? Será que você chegará de mãos vazias a Deus? E aí vem a parábola dos talentos, quando Jesus nos diz, lembra? Deu um para o outro, 2, depois deu 5. Eles foram lá, negociaram e trouxeram a todos aqueles que pegaram aqueles talentos, multiplicaram. O que Deus falou? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Mas aquele que pegou um talentozinho e escondeu, o que Deus falou? Servo mau. Sabendo que eu cobro e colho onde não planto, por que não negociaste? Por que não multiplicaste esse dom, esse talento? Então, irmãos, nós vamos chegar diante de Deus através da nossa fé, na fé em Jesus Cristo. Não por aquilo que nós realizamos, mas pela fé, porque nós cremos. Lembra que nós vimos aqui em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos isso. Porque sem fé você não crê em Deus, nem em Jesus Cristo, seu Filho amado. Então a nossa fé se estabelece através, a nossa salvação se estabelece através da fé em Jesus. Ponto final. Mas uma vez salvos, nós fomos chamados para as boas obras. Obras pelas quais o Senhor nos chamou para que nós andássemos nelas. Então, a fé operosa, a fé, irmãos, poderosa, ela é uma fé que produz frutos para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender a carta de Tiago. Nós vamos ser desafiados a isso. Nós vamos estudá-la e vamos compreender que a palavra que Tiago traz aqui, ele vai citar muitos exemplos que Jesus falou, e vamos compreender que essa palavra, ela vai trazer a nós esse sentimento de que eu tenho que ter fé em Cristo, mas eu tenho que colocar a mão no arado. Lembra? Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, deve fazer a sua obra. Então nós precisamos ter fé em Cristo e colocar a mão na obra do Senhor e realizar a obra de Deus e fazer a obra de Deus. Então existe até uma ilustração, uma parábola, que alguém orientou uma pessoa dizendo assim, olha, você quer chegar do outro lado da vida? E ele diz assim, o que me aguarda do outro lado? Ele diz, do outro lado é o céu, é a salvação. Jesus está do outro lado. Mas para você chegar lá, você tem que pegar essa canoa e atravessar esse lago. Aí ele olha e diz assim, mas a canoa não tem remos. E aí ele diz assim, mas eu vou te dar 2 remos. Um que se chama fé e o outro que se chama obras. E aí ele diz, se você remar apenas com a fé, o teu barco vai ficar rodando, rodando e rodando, e você não vai conseguir chegar. E se você ficar rodando apenas com as obras, de igual maneira você vai ficar rodando e rodando e também não vai chegar. Então você precisa, com o remo da fé e com o remo das obras, remar junto para que o seu barco chegue ao outro lado, aonde Jesus lhe aguarda. Eu gostei muito dessa ilustração, que expressa exatamente
o que Tiago fala na sua carta. A fé sem obras é morta. Então nós precisamos caminhar juntos. Fé e ação. Fé e obras. Com a minha fé, eu vou realizar obras para o Senhor. Não para a salvação, porque a minha salvação já está garantida pela fé. A salvação, a graça me alcançou, mas eu vou realizar as obras para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Para que eu glorifique a Deus com o meu ser, com tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Eu vou glorificar a Deus. Então nós caminhamos juntos. A fé e a obra vão caminhar juntos. E Deus vai sendo glorificado. Eu acredito, irmãos, que o estudo da carta de Tiago vai em muito nos edificar, fortalecer a nossa fé, mas ao mesmo tempo vai nos chamar à ação, vai nos chamar a colocar a mão na obra de Deus, a não nos eximar, mas olhar para Jesus, autor da nossa fé, e caminharmos realizando a vontade de Deus para cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. Amém? Que você possa, desde já, ler esse primeiro capítulo de Tiago. E na semana que vem, quando nós estudarmos, você já vai ter isso bem claro na sua mente. E nós vamos poder ver que fé e obras caminham juntos, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar pela vida da Kelly, do Fábio, abençoando as suas vidas, agradecendo a Deus por essa dádiva que é o casamento. Ontem nós falamos sobre o casamento, né? Dentro das orientações lá, Deus falou isso, né? Mostrou lá que, versículo 4, capítulo 13, digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Falamos sobre o casamento ontem também, e hoje Kelly e Fábio estão completando 22 anos, né, de casamento. 22 anos, irmãos. Vamos ver aqui rapidamente. Bodas de quê, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui as bodas de casamento. Normalmente tem uma listinha que vem descrita, né? Não sei, não estou conseguindo achar. Bodas de louça, 22 anos, né? Bodas de louça. Então tá aí, né? Parabéns, Kelly e Fábio estão completando 22 anos, estão completando bodas de louça, ok? Então, que Deus esteja abençoando aí os nossos irmãos. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai bendito, queremos te agradecer, ó Deus, pelo nosso encontro nessa noite, pela nossa reunião, pelo estudo bíblico. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem nos concedido e pela carta de Tiago que estaremos estudando, Senhor, sendo desafiado a exercitar a nossa fé, realizando as obras para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, perdoa os nossos pecados, santifica-nos na Tua verdade e que cada dia nós possamos crescer na nossa fé, crescer em ações de graça diante de Ti, crescer, ó Deus, com realizações no Teu reino, sempre para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, eu peço nesse momento a Tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã, de cada família, Senhor, que nos assiste nessa noite. Que a Tua graça bendita seja sobre cada um, curando as suas enfermidades, suprindo as suas necessidades, Deus bendito, e trazendo a Tua presença em cada lar. Ó Deus, mais uma vez te agradecemos pela vida da Clarinha, por mais um ano de vida que o Senhor concede, ó Deus, a essa adolescente. Fortaleça, ó Deus, e abençoe. Também te pedimos nesse momento, ó Deus, e colocamos nas Tuas mãos a vida da Kelly, da nossa irmã Kelly, do Fábio, seu esposo.
Obrigado, ó Deus, por esses 22 anos de matrimônio, essa boda de louça, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar edificando os teus filhos, que o Senhor possa estar fortalecendo essa família dia após dia. Abençoa o seu lar, abençoa seus filhos, ó Deus. Guarda-os no temor do Senhor. Obrigado pelas tuas muitas bênçãos, Senhor. Derrame a tua graça sobre nós. Nos conceda, Senhor, um final de semana abençoado em Cristo Jesus. E livra-nos, ó Deus, livra-nos de todo o mal. É a oração que nós fazemos por amor e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Tenham um bom final de semana, um sábado abençoado, domingo abençoado. Lembrando que domingo, 10 horas da manhã, temos escola dominical, tá certo? E eu pedi ao pastor Renato, vou reforçar, eu não estou vendo aqui se ele está presente, eu acredito que sim, mas eu combinei com ele, domingo de manhã agora, ele vai estar dando um estudo sobre o tabernáculo. Né? Nós falamos muito sobre o tabernáculo aqui na carta de Hebreus. Né? E então eu pedi para o Renato estar dando esse estudo sobre o tabernáculo. Né? Ele vai mostrar o tabernáculo e fazer a ligação, a referência, né? Aquilo que o tabernáculo era e o que ele significa para nós hoje, né? No Novo Testamento, no período da graça, né? Na aliança com o Senhor Jesus Cristo, ok? Então não perca, querido. Domingo agora, 10 horas da manhã, a nossa escola dominical, tá certo? Você é nosso convidado. E às 18 horas estaremos juntos num grande culto de celebração da família. É o último domingo de maio. E nós estaremos celebrando a família à noite. Então eu quero convidar para você estar com a sua família, com aqueles que você puder estar do seu lado. Nós vamos celebrar a família, irmãos, nesse domingo à noite. Vai ser um momento de nós orarmos pelos filhos, filhos estarem orando pelos pais, pais orando, abençoando a vida dos seus filhos, marido com a esposa, esposa com o marido. Será uma grande celebração, né? A palavra é a família que Deus abençoa. Né? Essa é a palavra, a família que Deus abençoa. Então, não perca. Domingo, 18 horas, esteja conosco, tá certo? E nós estaremos aí partilhando, né, desse grande momento, né, de estarmos orando, intercedendo e ouvindo a palavra do Senhor para toda a nossa casa. Ok, queridos? Um grande abraço. Né? Deus abençoe a todos. Sim, recebam a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Há um pedido para nós reforçarmos aí, né? Para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso YouTube, Primeira IECN. Vai lá, né? Se inscreva. Nós queremos chegar a 1000 inscrições. Nos ajude nisso, queridos. Ok?